Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Deus abençoe a cada um de vocês. Se inscrevam no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí da partida de ontem, Vasco da Gama e Caracas. Vamos falar aqui já o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Goiás, jogo de domingo. Vamos falar sobre a compra do Benítez, né? Agora até o Whindersson Nunes entrou na história. Vamos falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre a política do Vasco da Gama e, lógico, Levenciano, que é um capítulo à parte. Então aguardem aí, né? Que tem muita coisa boa. Vamos lá, meus amigos. O Vasco da Gama ontem jogou contra o Caracas. Rapaz, que sofrimento. Jogo do ufa. O Vasco venceu por 1-0, mas o Vasco poderia ter resolvido essa parada aqui no Rio de Janeiro ontem. Um jogo fácil, o Vasco chegou a ter 70%, quase 80% de posse de bola. Uma equipe que não agrediu o Vasco da Gama, mas infelizmente o Vasco não traduziu a posse de bola em chances claras de gol. Primeiro tempo aí, 2 chutes do Carlinhos e um gol que o Ribamar perdeu. Segundo tempo o Vasco tentou, né? Até que teve um pênalti aí, né? Que o Carlinhos perdeu. E depois, no final do jogo, numa jogada do Guilherme Paredes, a gente acaba fazendo o gol com o nosso Thiago Reis. E, meus amigos, nesse jogo aconteceu de tudo. O Vasco perdeu pênalti, certo? Teve jogador expulso, o Catatal, e uma teimosia enorme desse treinador aí, que, sinceramente, tem muita grife, mas está fazendo as mesmas coisas que o Ramon fazia, apostando em jogadores aí que não dá para vestir a camisa do Vasco, como é o caso aí desse rapaz, desse Ribamar, como é o caso do Henrique. O Henrique tem uma imunidade enorme no Vasco da Gama. Então já deu, mudanças precisam ser feitas. E a gente fica preocupado, porque o Vasco da Gama joga contra o Goiás. O Goiás, pelo incrível que pareça, mesmo sendo lanterna do campeonato, é mais equipe aí do que o Caracas, com certeza. O jogo acontece domingo às 20h30, correto? Para essa partida aí, certo? O Benítez e o Cano não vão jogar, ficarão aí aguardando, fazendo tratamento intensivo para ter condições de viajar para a Venezuela semana que vem. E a gente espera que o Vasco consiga fazer o registro aí no BID, né? Do Léo Matos, que veio do PAOK, e também do Gustavo Torres, que veio lá do Atlético Nacional da Colômbia. O Vasco tem que correr contra o tempo, porque está muito em cima. E é obrigação vencer a equipe do Goiás. Vamos combinar. O Vasco da Gama está 9 jogos sem vencer. Aí, melhor, 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então já deu já. A equipe do Goiás tem 11 pontos. Meus amigos, com relação à compra do Benítez, né? Ontem o torcedor do Vasco, né, invadiu as redes sociais aí do Whindersson Nunes, né? O Whindersson Nunes já falou uma vez que iria comprar o Sérgio Ramos, jogador lá do Real Madrid,
E o torcedor do Vasco invadiu pedindo que o Whindersson Nunes ajudasse aí na compra aí do Benítez, certo? As negociações, houve aí um avanço para o Vasco ter o Benítez, o Vasco conversa aí com o Independente, mas o pessoal invadiu aí as redes sociais do Whindersson Nunes, né? Muito por conta aí que a torcida do Vasco não acredita nessa atual presidência aí do Vasco da Gama. Então, fica aí a dica aí para o Whindersson Nunes ajudar mesmo. Amigos, com relação à política do Vasco da Gama, ontem foi o último dia de inscrição das chapas para o pleito presidencial e 5 candidatos, né, confirmaram candidatura: Campelo, Salgado, Brant, o Sérgio Frias e o Levenciano. E está confirmado, as eleições serão, sem ser esse sábado, o outro sábado, dia 7 de novembro, acontecerá as eleições no Vasco da Gama. E o seu Mussa ontem publicou um edital descumprindo a decisão aí do Conselho Deliberativo, falando que as eleições serão única e exclusivamente online, né? Você sabe o que é engraçado? Dia 7, eleições do Vasco, os velhinhos não podem ir lá para poder votar, para dar golpe, né? Mas dia 15, né, tem eleições aqui no Rio de Janeiro para prefeito. Será se uma eleição para prefeito no estado do Rio de Janeiro, no Brasil em si, iria ser feita online? Isso não acontece em lugar nenhum, isso é fanfarrice. Eleição online, híbrida, é o cacete, certo? Eleição no Vasco tem que ser presencial, porque se não for, tem golpe e tem fraude. Nós aqui somos a favor da transparência. E ontem, o Levenciano, né, arrebentou na live dele. Ele anunciou a parceria com a First Access Sports, né? O Vasco terá uma sede fora do Brasil, em Londres. Isso aí viralizou lá fora, após o Vasco da Gama, o Levenciano, ter tido o nome mencionado aí lá na BBC de Londres. Até o Correio dello Sport, lá da Itália, fez menção aí ao Levenciano. E, gente, uma bomba aí, porque material desportivo do Vasco da Gama está com os dias contados aí com a capa. Levenciano ontem apresentou o projeto Somamos. Ele teve em São Paulo para poder falar com a Adidas, tá? Então o que acontece? A Adidas pode ser aí a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama para o próximo ano. A Adidas ficou encantada com o projeto Somamos, tá? Pô, se uma empresa alemã da categoria do porte da Adidas fica encantada, torcedor do Vasco que tem direito a voto, por favor, né? Por favor. Valeu, galera? Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu, abraço a todos.